Eu sou Mari. A Árvore da Vida e a Origem das Três Raças, de Alexandre Eleazar. Deixem seu like e se subscrevam. Vamos à leitura. É ideal para transportar as sementes do modelo homem original para todos os mundos. Uma vez impulsionada por linhas e caminhos energéticos, a semente criativa do homem, idealizada pelos Aitonas, ou criadores, viaja pelo firmamento, levada a milhares de globos terrestres, atravessa as atmosferas e acaba introduzida nos corpos das entidades vivas ali encontradas naqueles globos. A semente potencial, quando possível, aproveita as estruturas biológicas e genéticas particulares das entidades vivas nas quais é inseminada, tentando assim desenvolver o modelo do homem original. Somente sobrevivem aqueles que conseguem crescer em um ambiente adequado e saudável para a sua existência. Isso aconteceu em 3 globos terrestres da Via Láctea, que os Aitones chamavam: o primeiro, globo de Eduen, ou de Edem; o segundo, globo de Spanie; e o terceiro, globo de Nigeriazi. Em cada um deles desenvolveu-se o homem, semente, mas não se manifestou da mesma forma em nenhum dos 3. No primeiro globo, Edem, a semente do homem deu fruto de uma árvore muito especial que só cresce ali, semelhante a um carvalho ou azinheira, grande e frondoso. O fruto dessa árvore era capaz de abrigar em seu seio a semente dos Aitonas. Após um período de gestação daquela árvore, surgiram lindas criaturas humanas brancas, indivíduos altos e com capacidades intelectuais e emocionais bem desenvolvidas, que se uniram para gerar descendentes perfeitamente naquele globo terrestre. Estes foram os primeiros Eduen, homens de Edem. A árvore que lhes deu vida é considerada um símbolo sagrado de sua origem e foi chamada de Árvore da Vida. Essa é uma leitura do Blogspot Milundias. O autor é Alexandre Eleazar. Um ser humano pode surgir a partir de uma semente de planta, neste caso uma árvore muito especial e desconhecida na Terra. A semente criativa produzida pelos Aitones atua como um transportador de DNA que inocula seu código genético em células procriadoras, que também ocorrem no reino vegetal, e que a semente desta árvore foi capaz de aceitar e se reproduzir dentro de sua matriz frutífera. Esta árvore recebeu o nome de arbeolo, ou como nós conhecemos, carvalho. Arbeolo, que significa criador dos ancestrais B, referindo-se aos primeiros homens criados a partir da árvore, que deu origem aos homens brancos do globo Edem. Mais tarde, essa palavra tornou-se genérica para a árvore, arbeolo, árvore. Os Bale, a linhagem do homem original, multiplicou-se em Baledém, o globo do Edém, onde criaram cidades e desenvolveram uma grande civilização. Baledém, enorme em proporção, maior que a Terra, e é onde a raça dos homens surge pela primeira vez. E aí tem que se falar de Jangoico. Jan significa Senhor, Goico, do alto, ou seja, Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. É o mais perfeito entre todos os homens. Iniciou seu reinado nos céus há mais de 300 mil anos, há algum tempo, depois da criação dos homens, do Edém e dos demais globos. Foi Jangoico quem compreendeu a natureza dual e imperfeita da origem do Criador.
o Criador Ra. A obra do Deus Todo-Poderoso consistiu em tentar anular ao máximo todas as imperfeições que havia também no homem, através de modificá-las e melhorá-las. E assim foi criado o ser vivo. De qualquer forma, as obras de Deus Todo-Poderoso, Jangoico, completaram e aperfeiçoaram as obras do Deus Criador Ra, dando assim uma nota de superioridade e sabedoria que o próprio Criador, pensando, agindo e governando com os raios do grande sol, parecia admitir, mostrando sinais de submeter às suas consequências. Está no poder de Deus dominar Ra, algo que os Edu do planeta Eduem reivindicaram para sempre e entregarão a Deus no momento em que ele se sentar no magnífico trono de Baledém. O poder do Senhor dos Céus é tal que devolve a vida aos seres e aos homens, algo que Ra não pode fazer com nenhum ser que já existiu. O Senhor dos mundos pôde conceber aos homens uma segunda vida em qualquer um dos globos dos céus, ou vida eterna, que consiste em um período de tempo muito longo dentro do mesmo corpo para depois passar a alma em Losabal. Losabal é um sonho aberto ou amplo. O conceito Eduem, do globo de Edém, da criação natural, é a existência em um grande sonho. O cosmos material e a cristalização do sonho fechado, tanto pelas suas leis como pelas suas limitações. Contudo, tanto o sonho aberto como o sonho fechado em que vivemos pertencem a planos de manifestação do grande sonho divino. O céu é proibido à segunda geração avermelhada, que se chama Paio. No globo Spanier, o segundo globo onde os Paios se desenvolveram, um imenso globo de espaço infinito, maior que Baledém, localizado num aglomerado de estrelas Paleides, onde nós conhecemos como Pleiades, desenvolveu-se outra semente humana, a Pale, cuja aparência e origem os diferencia dos Edu de Eduem. Os Pales não surgiram de uma árvore, mas de outra espécie viva. Provavelmente, especula-se, pois não se sabe bem, de sáurios ou répteis, talvez. Também desconhecido na Terra. Na Terra, o pálido que a invadiu, ou paio, adorava a Serpan, Serpain, serpente. Spanier significa é a propriedade do Pai. Pá é Pai Criador, identificando a estrela de fogo, o Sol, como Ra. Aqueles da terra de Pá são Pali, que adoram o Sol, Pá ou Ra, ou para eles, Pai Criador. Os humanos pálidos ou paios, que se desenvolveram nas Paleides ou Pleiades, têm pele avermelhada, olhos oblíquos, com íris escuras, cabelos pretos e lisos, aparentemente como os índios ou asiático. Não tem barba e tem poucos pelos no corpo, estatura mediana e constituição física magra. Finalmente, na Terra, inicialmente chamada de Nigeriase, mas também posteriormente chamada de Leleput pelos Pali, porque era produtiva e exuberante essa terra, e Universe era como os Bere ou os de Baledém os chamavam. Ou seja, essa terra tinha dois nomes, Leleput, assim dito pelos Pali, e Universe, assim dita pelos Bere, ou Bale, ou Eduem, porque era um globo muito distante. Surgiu outra raça de humanos aqui, nesta terra, onde nós conhecemos por terra, e os de Baledém os conhecia como Nigeriase. Procriou-se os Níger, ou negros, os de pele escura,
A Terra é um globo muito pequeno comparado com o Spanier ou Balidem, mas de grande exuberância e beleza. Quando o Níger, os homens da Terra, apareceram neste globo, havia animais de grande porte, tipo sáurios. Muitos eram ferozes, que atacavam com frequência, causando morte e destruição entre eles. Assim, os primeiros humanos que povoavam este globo terrestre foram os Níger, ou seja, o povo negro desta terra, possuindo pele morena escura, grandes olhos amendoados, com íris castanho escuras, cabelos pretos e muito encaracolados, em uma constituição física robusta e de estatura média ou alta. Antes deles não havia vida humana na Terra. Os Nisha foram criados como são agora, não sendo resultado de nenhuma evolução iniciada por antropóides ou macacos, como conhecemos. Os Nisha são sementes próprias, nascidas, criadas por Deus. Os macacos e antropóides são semente degenerada. Não foram sementes perfeitas e não conseguiram se desenvolver adequadamente. Eles não falam. O modelo de homem que surgiu na Spanier criou alguns maus instintos subjacentes nas almas, pois os Aitones, os criadores, haviam percebido isso. Aparentemente, sob certa condição ambiental, esses instintos se manifestaram e o seu estado anímico possui duas naturezas diametralmente opostas, duas personalidades que nelas habitam, a dos maus instintos e a dos sentimentos justos e elevados, ou seja, a bons e a mais. Dada a natureza dual e imperfeita de Ra, entre os pálidos surgiram dois tipos de criatura contrastantes. O primeiro tipo de seres eram originalmente habitantes dos globos mais próximos do Sol. Seres com instinto negativo, assassinos considerados pessoas que roubavam energia, tipo vampiro. O custo de coletar e caçar até outros seres, quando não os devoravam. Para isso, contavam com habilidade de recursos hipnóticos até, embora poucos, os seres do segundo tipo eram homens dotados de bons instintos, qualidade e servidores do bem comum. Com o tempo, os Edoins alcançaram grande conhecimento em todas as ciências. Logo, adquiriram tecnologia suficiente para viajar pelo infinito, explorar e até habitar outros globos. Nas suas explorações, conseguiram detectar as outras duas raças de seres humanos desenvolvidas na Spanier e na Nigeriase. Eles os observaram, os Edoin, e estudaram por um tempo, sem interferir nas suas respectivas civilizações. Eles confirmaram que uma raça de humanos diferente deles, mas com morfologia muito semelhante, vivia em Spanier. A Pálida. Eles estavam imersos em uma civilização bastante primitiva. Os governantes agiram de forma cruel devido à estranha influência daquele globo, habitado por criaturas sombrias que encarnaram no seio de Ra. Vendo a lamentável natureza humana dos Pális, os Aitones optaram pela possibilidade de desenvolver sua inteligência e resolveram seus problemas físicos, sociais e emocionais. Decidiu-se então levar alguns dos Pális mais qualificados para o globo Edoin, para lhes ensinar ciências e os costumes dos Edu, ou seja, a educação. Daí vem a palavra educação, de Edu, Edoin, na esperança de que aprendessem ou desenvolvessem as boas qualidades da alma. E segundo isso, o Pali conviveu com o Edu, aprendendo conhecimento tecnológico e científico com os Edoin. Porém, depois de um tempo, o Pali desafiou o mandato do Senhor dos Mundos, o Senhor dos Mundos, Jangoico, o Altíssimo, propondo outro modelo de sociedade em que todos os membros fossem iguais, as mesmas condições de benefício. Eles até questionaram a autoridade do Senhor dos Mundos, argumentando que Jangoico não teria tanta autoridade quanto Ra,
o Deus Sol, era superior a ele, já que foi ele quem criou todos, tanto os Pali quanto os Edu. Ou seja, o Deus Criador Sol foi quem criou tudo e todos, porém, Jangoico foi o governador e o observador e o educador de todos os seres criados. Ambas as linhagens humanas não apresentam a mesma condição biológica mental, embora sua origem tenha surgido do mesmo molde genético. Esta foi a principal causa da divisão entre os dois, apoiada por conclusões obtidas em experiências realizadas pela alta tecnologia Eduen, ainda em forma de aitonas. Os seus mandatos não foram fruto de um caráter caprichoso entregue ao abuso da sua autoridade. Pelo contrário, foram fruto de resoluções ratificadas pela ciência dos aitonas.